Boa noite, irmãos. Vamos estar orando pela palavra. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha com o teu poder, edificando tua igreja. Vem com a tua graça sobre nós, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Chegamos no último capítulo do livro de Abacuque. Esse livro tão importante, esse livro tão bonito. Veja, é a conclusão do livro. Abacuque começa o livro fazendo uma pergunta a Deus. Senhor, o Senhor não vai punir a violência? Aí Deus vem e responde, vou. Mas não da maneira que Abacuque esperava. Deus fala, vou trazer os caldeus, e eles vão arrebentar com tudo. Aí Abacuque discute, entre aspas, com Deus, e faz uma segunda afirmação. Aí Deus vem e faz uma segunda resposta, mostrando que, olha, eu vou usar os babilônios para trazer juízo, mas eu vou destruir os babilônios, eles vão pagar o preço por ter vindo contra. Aí o que acontece? Passada a crise de fé, Abacuque, como nós costumamos dizer, volta para a casinha, ordena os pensamentos. E aí ele vai fazer uma oração de louvor a Deus. Ele vai fazer uma oração, um salmo de gratidão a Deus. O que nós percebemos aqui? Duas hipóteses. Ou Abacuque era um levita, porque ele vai dizer nesse salmo, ó, salmo para o cantor em seginiote, que é um termo musical, era um salmo com música, um lamento. Ou ele tinha acesso ao templo. Com certeza, acesso ao templo, nós sabemos que ele tinha. Por quê? Porque as informações que ele traz nesse salmo é informações de quem conhecia as Escrituras. Por quê? Porque ele vai falar dos grandes feitos de Deus e da grandeza do poder de Deus. Como que eu sei que ele tinha que ter acesso ao templo? Porque o templo tinha uma espécie de biblioteca, onde os pergaminhos ficavam salvos lá no templo. Para conhecer o que ele conhecia, ele teve que ter tido acesso a essas informações. Então, com isso, nós podemos deduzir que, no mínimo, se ele não era um levita, ele era alguém com muito acesso ao templo, alguém importante. E aí ele faz esse louvor. Baseado em quê? O principal versículo do livro, o meu justo viverá pela fé. Em que circunstância? Olha, o mundo pode estar desabando ao teu lado. Mas você que crê no poder de Deus, no Deus da Bíblia, você vai viver por essa crença. Na grandeza, no poder e na bondade de Deus. Esse é o maior ensinamento do livro de Abacuque. Nas piores crises, nós só temos um lugar para nos abrigarmos. É em Deus. Somente nele. E aprenda algo, muitas das nossas crises não são crises. Ai Deus, meu sapato preferido ficou apertado. Essa é a crise do pessoal. Ai Senhor, a viagem que eu queria fazer no mês de janeiro não vou poder fazer. Essa é a crise de muitas pessoas. Irmãos, crise é de Abacuque. O mundo que ele conhecia, o mundo onde ele cresceu, Deus tinha dado uma palavra, um decreto, ó, vou destruir tudo. Isso é uma crise. Crise é o que acontece em alguns lugares do mundo que nós vemos hoje. Onde pessoas estão sofrendo. Pessoas estão debaixo de coisas seríssimas. Crise estão os nossos irmãos na Síria, que numa noite morreram mais de 1000. E que se não fossem os russos abrirem as bases, tinham morrido mais. Isso é uma crise. Crise passou com a irmã Milu, que viu sua família na África ser degolada a sangue frio, na frente das crianças. Isso é crise. O resto é conversa mole.
Então assim, lembre-se, quando a coisa piorar, quando a coisa ficar difícil, confie em Deus, se apegue a Ele. Você vai ver um Abacuque que percebeu a seriedade da situação. Mas ele correu para o lado certo. É o maior ensino que nós tiramos do livro de Abacuque. Amém? Então vamos à nossa exposição bíblica. Abacuque 3, versículo 1. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote, que é aquele termo musical que eu falei. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Ele começa fazendo uma oração. Nessa oração, ele faz 3 pedidos. Primeira coisa que ele fala: Senhor, eu vi tudo isso e temi. Porque ele sabe do poder de Deus. E aí ele faz 3 pedidos ligados ao quê? Senhor, os teus feitos na história, faz de novo, aviva a tua obra aqui. Não é o avivamento cristão, Deus salvando, igreja sendo plantada, não. Aqui o profeta nem sabe o que é igreja, nem existia igreja. Ele está falando, Deus, lembra das obras que o Senhor fez ao teu povo. Na tua ira, lembra da tua misericórdia. Lembra dos teus feitos. Como é que eu sei disso? As passagens à frente. O profeta vai relembrar tudo aquilo que Deus fez. Isso aqui é um guia de oração. Você está passando por uma crise financeira. Já revisou tudo aquilo que tinha que revisar. Já orou o que tinha que ser orado. Percebeu os erros. Qual é a tua oração? Senhor, lembra que o Senhor alimentou o povo no deserto por 40 anos. Senhor, lembra que quando Davi estava fugindo, o Senhor deu escape para ele, e eles tiveram inclusive alimento. Isso aqui é um guia de oração. Essa oração, inclusive, pode ser usada nos dias de hoje, os princípios envolvidos. A isso nós damos o nome de orar a palavra. Senhor, tu és o Todo-Poderoso. Essa é uma oração bíblica. Que hoje em dia os falsos mestres ensinam. Outro dia eu vi um camarada falar, fiquei estarrecido. A capa do vídeo é o seguinte: chegou a hora de você parar de orar e começar a decretar. Só que a nossa Bíblia ensina que o único ser do universo que tem poder para decretar é o Deus Altíssimo. Somente Ele. Lógico, Jesus, o nosso Deus. Tanto é que Ele, na hora, deu uma ordem, a tempestade parou. Na hora ele parou na frente do túmulo de Lázaro e falou, sai Lázaro. Mas para vocês entenderem o que está sendo ensinado aí. Eu mesmo já pratiquei essa falsa teologia. E nada acontecia, era só frustração. Porque tinham me ensinado errado. Não vou discutir aqui a sinceridade das pessoas. Existe gente sincera, mas que está sinceramente enganada. Nós precisamos separar o ensino da pessoa. Agora, também nós sabemos que existe o falso mestre. Que ele está sinceramente enganando. O que ele quer é dinheiro. O que ele quer é tomar a grana da turma. Entendeu? Mas a oração de Abacuque aqui é perfeita. Agora, o que ele manda fazer? É um lamento. É um cântico. Entendeu? Isso aqui, na verdade, é um lamento. Muito parecido com alguns salmos da Bíblia.
mostrando que ele tinha acesso a isso. E aí a narrativa continua, versículo 4. O resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Vamos fazer uma pausa. Versículo 3 fala que ele veio de Temã, que é uma região ao norte de Israel, ao oeste de Israel, ao leste de Israel. E que ele viu a glória dele passando como raios. O que está acontecendo aqui? É uma espécie de uma visão, é uma manifestação de Deus. Deus aqui está sendo manifestado em seu poder. É o que nós chamamos de teofania. O profeta viu esse quadro, ele viu essa foto, essa manifestação de Deus. Entendeu? É algo espetacular que está acontecendo aqui. Vou reler o versículo 4 e continuar. Ó. E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da tua mão, e ali estava o esconderijo da tua força. Percebe? É uma descrição de Deus, do trono de Deus. Entendeu? E aí ele continua, versículo 5. Adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, e os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Vi as tendas de Cusã em aflição, tremiam as cortinas da terra de Midian. Olha o que está interessante, ele começa a usar figuras do Êxodo. Essa descrição aqui de Deus lembra de algumas aparições de Deus. Por isso que é uma teofania. Ao mesmo tempo que começa a relembrar das pestes que Deus trouxe contra o Egito. E das pestes que Deus trouxe contra o povo rebelde no deserto. Quem é que pode trazer a peste? Deus. E aí, ele começa a descrever um quadro muito parecido até com a visão de Deus do livro de Ezequiel. Só que nós temos que lembrar que Ezequiel foi escrito depois de Abacuque. Então Abacuque não tinha essa informação. Abacuque é antes de Ezequiel. Mas nós podemos confirmar parte dessas visões com algumas visões de Ezequiel, com algumas visões do livro de Isaías, com algumas visões que Moisés descreve no Pentateuco. Lembra que o Monte Sinai fumegava da presença de Deus? Que o povo não queria chegar nem perto. Então aqui você vai encaixando tudo. Outro detalhe, no versículo 6, fala da soberania de Deus sobre as nações. Quando ele separa as nações, quando ele separa os povos. O que eu tenho que entender? Isso aqui faz parte de Deus controlando os povos. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Quando a Terra foi formada, era um continente apenas, que inclusive a ciência chama de Pangeia. Aí o que aconteceu? Quando houve o dilúvio, os abismos, as fontes do abismo abriram. Para abrir as fontes de água do abismo, a terra teve que se separar. E aí Deus começou a dividir esses ambientes, esses territórios. Porém, eles ainda continuaram ligados e a população da terra continuou centralizada. Aí aconteceu um evento que foi a Torre de Babel, após o dilúvio. Na Torre de Babel, as línguas foram separadas e os povos foram espalhados entre as terras. Não somente os povos, os animais também foram espalhados.
Pastor, como é que você sabe isso? Isso é facilmente provado. Existem animais que só dá no Brasil. Existem animais que só dá na Austrália. Existem animais que só existem na Ásia. Esses animais tiveram que se deslocar até lá. Como? Andando. Se eles foram andando, a terra tinha que ser uma só. Só que aí, a Bíblia me dá uma informação em Gênesis 12, fala que nos dias de Peleg, que era neto, bisneto de Noé, a terra foi partida. O que nós entendemos? Nos dias de Peleg, Deus abriu os continentes. E sabe o que é mais maravilhoso? Se você examina a terra, você vai aqui na Serra do Mar do Paraná, você vai aqui no primeiro Planalto Paranaense, e você examina a camada de terra, ela é igualzinha ao tipo de camada de terra que tem na África, provando que a terra já foi uma só, comprovando a narrativa bíblica, que a terra era uma só, no dilúvio ela começou a ser partida. E o fato de ter onça aqui no Brasil, não ter onça na África, mostra que houveram as migrações e depois Deus repartiu. Fechando com a narrativa bíblica. Lembrando, a Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia não está preocupada com ciência. A Bíblia está preocupada em mostrar o que Deus faz, o que Deus fez e quem Ele é. E revelar Ele ao homem. Agora, ela contém também ciência. É uma informação importante. Ah, pastor, por que você contou essa história? Porque uma vez, um rapazinho aqui da igreja, num evangelismo, o rapaz no estacionamento do Carrefour virou e falou, filho, eu não quero ser grosseiro com você, mas se você me explicar como que existem animais em um continente e não existe no outro, aí eu paro para ouvir você, porque a sua Bíblia não tem isso. E o rapaz da nossa igreja parafusou as ideias. Aí eu, com calma, expliquei essa teoria bíblica, mostrei claramente para ele da Bíblia, e a fé dele voltou para o lugar. Entendeu? Porque nós temos que estar pronto, é o ministério dos mestres, é meu papel como pastor. Entendeu? Mas é legal você saber, a terra era uma só. Aí no dilúvio começou a dividir. Aí em Babel as nações se espalharam. É o que está descrito aqui, vou reler o 6. Parou e mediu a terra. Ó o poder de Deus. Olhou e separou as nações. Ó o êxodo das nações. E os montes perpétuos foram esmiuçados. Separou a terra. É só interpretar. Os outeiros eternos se abateram. O que está falando? Dos fundamentos da terra. Porque os caminhos eternos lhe pertencem. Na minha Bíblia está marcado assim, possível, divisão dos continentes nos dias de Peleg. Porque possível é uma teoria, não é uma lei, mas ela é bem plausível. A turma acredita que seu bisavô era um macaco. O que é pior, acreditar que seu bisavô era um orangotango? Ou nessa teoria bíblica? Entendeu? Mas vamos seguir. Versículo 8. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado, e contra os ribeiros da tua ira, ou contra o mar o teu furor, visto que andas montado sobre os teus cavalos, e nos teus carros de salvação, descoberto, se movimentou o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com os rios. Vamos fazer uma pausa aqui. Olha aqui, Deus usando água para fender a terra. Tu fendeste a terra como os rios. Lembra a teoria do dilúvio? Que aquela água subterrânea, Deus fendeu a terra e aquilo subiu como um rio. Percebe que tem base para sustentar? Faz sentido? Entendeu?
Que mais que está falando aqui? Aqui ele começa a falar do mar. Ele está falando do quê? A abertura do Mar Vermelho. Os grandes feitos do Êxodo. Lembra como ele começa a oração? Senhor, aviva a tua obra. Reaviva a tua obra. Faz de novo. Traz o livramento. Lembra? Lembra da tua misericórdia na sua ira. O que foi a abertura do Mar Vermelho? Foi livramento para o povo de Deus e ira contra o Egito. Agora, olha que interessante. Eu aprendi uma coisa nessa palavra. Aqui, Deus está dando uma palavra de poder sobre as nações gentílicas. Por quê? Porque a palavra mar aqui, ela não representa apenas mar. Ela representa um Deus pagão. O nome dele é Ian, em hebraico. O que o texto também está dizendo? Que quando Deus domina o mar, ele também está dominando os deuses pagãos. Porque eles não são deuses. O que está falando aqui? Lembra aquela história? Quando um povo vence o outro, no mundo antigo queria dizer que o Deus desse povo era mais poderoso que o outro. É a mesma figura que está sendo invocada. O texto é mais profundo. Só que em português, quando você passa e lê, você lê mar. Que já é uma grande coisa, abrir o Mar Vermelho. Mas o texto é mais profundo ainda. Está falando do poder de Deus sobre as nações. Amém? E aí, o texto continua. Versículo 10. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. O abismo deu a sua voz. Levantou ao alto as suas mãos. Está falando aqui do quê? Que inundação de águas está falando? Dilúvio. O dilúvio foi o quê? Juízo. O que Deus estava fazendo sobre Jerusalém? Juízo. O que Deus fez no dilúvio? Livrou 8 almas. Quem? Os justos. Que figura que ele está invocando? O justo viverá pela fé. Entenderam o que está no texto? Aí você vai aprendendo com calma. Quando você tiver com um problema, vamos supor que você está no meio da guerra da Ucrânia. É fácil? Não. Para ninguém, nem um lado nem o outro. Como é que você tem que orar? Senhor, da mesma maneira que o Senhor livrou Noé, em meio a tamanha destruição, a minha fé que o Senhor tem poder para livrar a mim, minha família e aqueles que eu amo. Estou orando de maneira bíblica? Estou decretando, eu decreto. Irmão, você prefere confiar em quê? Nas suas palavras ou no poder de Deus? Maldito o homem que confia no homem. Percebe a seriedade de certos ensinos? Porque veja, não é bonito falar, decrete agora? Isso aí enche igreja. Agora você orar de seguinte forma, Senhor, eu não posso nada. A única coisa que eu posso é me humilhar diante de Ti. Porque Tu és o Todo-Poderoso. O Senhor trouxe as águas do dilúvio. E o Senhor fez com que elas se recolhessem. O Senhor salvou Noé. O Senhor repovoou a terra. O Senhor manteve a vida através de todos os animais. Que a mesma misericórdia que o Senhor teve com Noé, o Senhor tenha conosco agora. Não é uma oração melhor? Bíblica. Tranquila. Percebe? É o que está no texto. Essa oração é um guia de oração. Pode usar esses princípios. E ainda você pode completar, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. E livra-nos de todo mal. Ainda completa com o Pai Nosso. Que são princípios, não é uma reza. É um princípio. Amém? Versículo 11. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas.
ao resplendor do relâmpago da tua lança. Aqui ele invoca uma figura do livro de Josué. Quando Josué, em guerra com os amalequitas, precisava concluir aquela vitória naquele dia, e Josué levanta o seu braço e fala, para sol. E a Bíblia conta que o sol parou. Irmãos, é espetacular parar o sol? Eu acho espetacular. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O universo está inteiro amarrado por leis físicas, imutáveis, que Deus fez assim. Deus não apenas parou o sol, Deus parou o universo inteiro, porque está tudo amarrado. Aí eu acho engraçado, estava ouvindo o pastor Luiz Saião hoje, tem crente que duvida de milagre. Por exemplo, tem crente que duvida que Deus pode dar um coração novo para a pessoa. E aí o pastor Luiz Saião, que o crédito é dele, eu não sou tão inteligente quanto ele, então preciso copiar o que ele fala. Entendeu? Aí ele chegou e falou, perguntou para o camarada, falou, me diz uma coisa, mas você acredita que Deus criou o universo? Ah, acredito. Aí o pastor Luiz Saião falou, mas não é muito mais difícil criar um universo desse tamanho do que dar um coração novo para o cara? Qual que é mais difícil? Um coraçãozinho de uma formiga, perto do universo. Percebe como nós precisamos tomar cuidado? Quem fala que não existe milagre hoje e acredita que Deus criou o universo, ele pode dizer que não acredita em curandeiro, em safado, mentiroso. Eu também não acredito. Mas acredito em milagres, sim. E é em cima desse poder. Então, em cima desse poder de Deus ter parado o sol, e em consequência parado o universo, é que Abacuque está orando. Não é espetacular parar o universo? Agora eu vou te falar uma coisa mais espetacular ainda. Mais ou menos uns 50, 70 anos antes desse profeta, viveu um rei chamado Ezequias. E esse rei, Deus falou para ele que ele ia morrer. E ele chorou diante de Deus. E aí, o profeta volta e fala, ó, Deus te deu mais 15 anos. Foi quando nasceu Manassés. E aí, como sinal, ele pede que a sombra do relógio de sol que o pai dele, Acás, tinha feito, recuasse. Nós estudamos isso. E a sombra recuou. Quer dizer, parar o sol é coisa pequena para o meu Deus. Porque o meu Deus não apenas para o universo, ele para o universo e recua. O universo vem assim, ó. Blum, 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 blum. Concorda que o universo é assim? Deus faz assim, parou. Só isso? Não. Agora vai recuar, porque a sombra tem que voltar. Esse é o Deus que eu e você servimos. Esse é o Deus que está sendo invocado por Abacuque. Esse é o tipo de oração que você tem que fazer. Não existe um problema que é maior que o nosso Deus. Amém? Irmãos, eu só estou lendo aqui o texto. Não é nada espetacular que eu estou falando, eu só estou lendo. Mas concorda que é o que está aqui? Para ser seguido. Amém? Vamos lá, versículo 12. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios, que ele fala aqui, da conquista da terra prometida. Era um Deus indignado, por 400 anos o cálice da ira de Deus sobre os amorreus se encheu. E aí Deus devolveu em ira. E eles foram expulsos da terra. Versículo 13. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até ao pescoço.
Amém? Veja, aqui está falando da vingança sobre os ímpios. É o que vai acontecer com Babilônia. E a narrativa continua, 14. Tu transpassaste com as tuas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. O que ele está falando aqui? Quando os gentios se levantaram contra o povo de Deus. E quando Deus vingou o seu povo. Irmãos, se levantarem contra vocês, ora a Deus pedindo misericórdia. Entendeu? Você pode até relembrar o que Deus fez. Você pode até fazer uma oração imprecatória. Que é tipo assim, Senhor, você vai deixar o inimigo fazer isso? Até quando ele vai passar em branco? Entendeu? Mas, aí é um conselho pessoal meu. Peça misericórdia. Porque nós somos tão pecadores quanto aqueles que nos ofendem. Se Deus fosse nos tratar com a justiça que nós merecemos, não estava mais ninguém aqui. E nós não somos melhores do que ninguém. Não é melhor pedir misericórdia? Não é melhor entregar na mão de Deus? Deixa para Deus cuidar? Eu creio que isso aí é um temor que a gente tem que ter de Deus. Não guarde raiva. Não. Você pode ficar indignado, Senhor. Está difícil de engolir o que a pessoa me fez. O sapo está aqui, ó, entalado na garganta. Mas, Senhor, eu sei que esse sentimento é errado. Eu não quero ter esse sentimento. Me ajuda, Senhor, e tem misericórdia da minha vida e da vida da pessoa. Porque se você clamar justiça, veja, Deus vai encontrar uma vida imperfeita. Nós só somos agradáveis a Deus por causa da obra de Jesus. Nós somos tão encrenca para Deus que Deus teve que mandar o Espírito Santo ser um só com o nosso espírito. Para nos capacitar a viver a vida cristã, olha o tamanho da encrenca. Senão nós não dávamos conta. Até a fé para crer, Deus teve que te dar. Senão você continuaria morto. Se Deus não tivesse trazido vida, você continuaria morto. Inimigo de Deus. Então assim, peça misericórdia. Você pode até orar relembrando, Senhor, os teus feitos, mas com o coração correto. Amém? Vamos seguir. Versículo 15. Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Aqui o que acontece? A estrutura é literatura hebraica, vocês vão lembrar. É uma literatura em forma de sanduíche. Ele começa falando de um assunto, Deus sobre os rios, e falando da abertura do mar. E fecha a passagem falando do mesmo assunto. No meio, ele quer trazer um princípio, que é o auge da narrativa, que é o poder de Deus julgando as nações, é um sanduíche. No primeiro versículo, ele fala das obras de Deus sobre o mar. No último versículo da passagem, ele também fala sobre o mar, entendeu? O sanduíche. Só que olha que interessante, além dele falar do Mar Vermelho, lembra? Ele falou do Mar Vermelho e falou de um deus pagão, Ian, no original. E aqui ele fecha o versículo falando de um outro deus pagão, a deusa Iamate, que era da região dos babilônios. E que na tradição babilônica foi subjugada por Marduk, o deus babilônico. O que ele está dizendo aqui novamente? Ó, Deus vai moer todos os deuses falsos. Então, lembrando aquele feito do Mar Vermelho e lembrando do que Deus faz com os deuses das nações. Agora, lembra dessa figura, a literatura hebraica, é um sanduíche. Que aqui o escritor está sendo didático, ó, lembra, Deus abriu o Mar Vermelho. Por que ele abriu o Mar Vermelho? Ele mostra que ele é um Deus que tem poder. Poder do quê? De controlar as nações, de controlar os gentios.
Ele está sendo didático. E aí ele fecha com a mesma ideia. Então você pode orar com essa confiança, porque lembra, Deus abriu o Mar Vermelho. Lembra, quando ele trouxe o dilúvio, ele trouxe e ele fez a água recuar. É uma aula de didática, dada pelo próprio Deus, usando a vida do profeta. Amém? Vamos lá, versículo 16. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Aqui o profeta mostra o seu temor a Deus. Ele mostra como ele reagiu diante de todas aquelas informações. Ele mostra o que aconteceu com ele. Ó, eu tremi, eu fiquei apavorado, eu fiquei atônito. Meus pensamentos saíram do lugar. Mas aí eu me tranquilizei, eu vou descansar. Ao final do versículo. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com as suas tropas. Qual que era o medo do profeta? Senhor, o Senhor vai trazer os babilônios para destruir o teu povo. Ficou apavorado. Só que aí Deus responde para ele, olha, vou trazer sim, mas eu vou destruir os babilônios. E aí ele com essa mesma ideia. Quando o Senhor vier contra o povo que o Senhor vai trazer. Vou estar descansado, porque o Senhor vai fazer justiça. Irmãos, a justiça de Deus tarda, mas ela não falha. É essa confiança que nós temos que ter. Quando injustiças acontecem. Lógico, se tiver algo ao seu alcance, que você possa fazer de uma maneira normal, faça. Do ponto de vista humano. Mas, confie em Deus. Amém? E aí no final, 17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O que Abacuque está falando aqui? Deixa eu tomar um gole de água. Pode vir a destruição que for, pode vir o juízo que for, pode faltar comida na mesa. Nossas plantações podem não produzir. A minha confiança está em Deus, o Salvador da minha alma. Isso daqui é uma afirmação importante. Estou passando fome, estou passando sede, estou passando luta. Mesmo assim, eu vou confiar no Senhor. Irmãos, na boa, nós não sabemos o que é passar fome, o que é passar luta, o que é não ter mantimento. Nós não sabemos. Então, assim, logo de cara, já temos que ter um coração agradecido a Deus, né? Graças a Deus, todo mundo comeu hoje, todo mundo tinha uma casinha para morar, todo mundo dormiu numa caminha. Estamos aqui na igreja ouvindo a palavra. Está todo mundo com saúde. Ninguém está entubado no hospital. Já pensou se você tivesse entubado agora? Será que você ia clamar, puxa, Senhor, agora ia estar lá na igreja, ouvindo a palavra, aprendendo coisas de Deus. Qual ia ser a tua oração? Senhor, me cura, para que eu possa voltar a te servir. Lógico que eu, por exemplo, no meio, ia orar isso apavorado. Eu falava, Senhor, por favor, não deixa eu morrer não, hein? Normal. Não é pecado você ter medo de morrer. Eu sei que eu morrendo eu vou para o céu. Mas a morte é assustadora, porque sozinhos nós vivemos para o planeta. E vamos embora sozinhos. E a única coisa que nós vamos levar é a nossa fé em Jesus Cristo.
E essa fé ensina o seguinte, que aquele que crê é salvo. Mas o que não crê está condenado à eternidade, em tormentos, no lago de fogo. A morte é assustadora. Nossa confiança tem que estar em Jesus Cristo. É muito sério, a morte é séria. É juízo eterno. Morreu sem Cristo, é juízo eterno. Percebe? Mais um motivo para a sua confiança está em Deus. E ele fala no 18, né? Se alegrar no Senhor. Irmãos, entenda. Você não é paranoico, tá? Por exemplo, assassinaram toda a sua família. Estou dando exemplo bem radical. Aí você encontra o irmão. O irmão preocupado aí, como é que tá? Irmão, estou na bênção, estou me alegrando no Senhor. Estou seguindo Abacuque. Veja, ainda que a figueira não floresça e não tenha o fruto da oliveira, me alegrarei no Senhor. Você é maluco? Você é retardado? Está faltando parafuso na sua cabeça? Extrair um pedaço do seu cérebro? Não é isso que Abacuque está falando. Abacuque está falando, olha, mesmo que a coisa fique feia, eu ainda tenho alegria em Deus e no seu poder. É a única coisa que eu tenho para me segurar. Como é que eu sei isso? Porque ele mesmo está falando do sentimento que ele teve. Ele ficou transtornado, ele ficou atônito. Mas aí ele mostra que aquele sentimento se desdobrou em confiança, em louvor. E aí, para encerrar, já vou falar do louvor. E aí, o 19 ele encerra. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés para como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Aí encerra com a seguinte frase: para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda. Amém? Isso daqui é um cântico. Não sei se você percebeu. Eu anotei aqui, ele faz 4 louvores a Deus. Primeiro louvor, louvor à pessoa de Deus. Depois ele louva a grandeza do seu poder. Depois ele louva a fé no poder de Deus. E depois ele louva o louvor pelo cumprimento dos propósitos de Deus. Isso aqui é um guia na tribulação. Primeiro, Deus, eu te louvo, porque tu és Deus. Segundo, Senhor, eu te louvo, porque tu és o Todo-Poderoso. Terceiro, Senhor, eu te louvo, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que o Senhor é um Deus bom. E que isso está debaixo do teu controle, então eu te louvo. E aí, para encerrar, Senhor, eu te louvo, porque inclusive o Senhor me orienta a ter fé no seu poder. Para dessa situação que eu não estou entendendo, mudar tudo. Esses são os maiores ensinamentos de Abacuque, práticos, para todo dia. Para quando vier o dia mau, para quando vierem as aflições. Deus está no controle. Outra coisa que é importante você entender, em meio às crises, você amadurece. Em meio às crises, Deus mexe com o seu conteúdo. Em meio às crises, você se torna um cristão mais completo. Essa é a chamada teologia do sofrimento. Tem gente que acha que Deus não quer que a gente sofra. Então o apóstolo Pedro está maluco. E não é um apóstolo verdadeiro, porque ele nos dá a teologia do sofrimento. Um capítulo clássico. A luta traz a perseverança traz a fé, é uma sequência de fatos. Todos eles. Que mais que eu aprendo? Veja, Deus atende as orações do seu povo. Atendeu ou não atendeu a oração de Abacuque? Atendeu. Tudo que está aqui no livro se cumpriu, anos depois. O único detalhe é que Abacuque provavelmente morreu antes. Ele não viu o cumprimento, mas ele sabia que ia cumprir. Deus atende as orações. E mais? Todos podemos ter dúvidas e passar por crises.
Irmãos, a fé saudável passa por dúvidas. Não estou falando dúvida se Jesus é Deus. Não estou falando dúvida se Deus é soberano. Estou falando dúvida assim, Senhor, por quê? Senhor, não estou entendendo. Quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Normal. Senhor, eu orei. Irmãos, quando eu fui salvo, lembra que eu não podia chamar minha esposa de meu bem, que o banco vinha e tomava? Tanta dívida que a gente tinha. Aí o nosso carro, no ano 2000, devia quase R$1.000, no ano 2000. Era dinheiro a dar com pau. Aí nós orando para Deus dar uma estratégia para conseguirmos corrigir o documento do carro. Aí o que aconteceu? Irmão Paulo saiu com o carro aqui para ir para a igreja. No meio do caminho pegou uma blitz. E a blitz apreendeu o carro. Você não ia orar e falar, Senhor, não estou entendendo. O carro que a gente usa para ir para a igreja, agora o Senhor apreendeu o carro? Não, boa pergunta. Não é para você ficar meio assim? Primeira coisa que eu fiz na minha cabeça, já comecei a fazer cálculo como eu ia para a igreja de ônibus. Porque eu não vou deixar de adorar o Deus que me salvou por causa de um carro. Só que nós tínhamos 3 crianças pequenas, um deles no Moisés, pela cestinha. E vou dizer para vocês, irmão, nós íamos de ônibus para a igreja. E fomos. Primeiro domingo nós fomos de ônibus. Lá no Parolim, fora de mão. Estou falando isso para dar exemplo, não estou falando isso para me engrandecer. Só que olha os misteriosos caminhos de Deus. Um irmão, fala o nome dele? Não, né? Não vou falar. Um querido irmão, chegou e falou, vou ajudar vocês. Levou numa despachante amiga dele, viu o preço, falou, vai custar tanto. Eu falei, ó, sem condição. Ele falou, vou te emprestar o dinheiro. Pagou. Em uma semana o carro está de volta documentado. Aí o que acontece? Aquele irmão falou, não precisa me pagar agora, você consegue pagar quando? Eu falei, acho que mais ou menos daqui a um mês. Deixa eu dar um giro nos filmes que eu consigo te pagar. Aí eu dei um giro nos filmes, então metade do dinheiro, eu falei, preciso de mais um giro, dá para segurar? Beleza. Deu o segundo giro no dinheiro, já tinha o dinheiro para pagar e paguei o irmão. E Deus resolveu o problema. Agora olha que legal. Passados alguns anos, foi bom não falar o nome, glória a Deus. A esposa sabe onde fica o seu lado. Aquele irmão entrou em aperto e veio me procurar. A situação tinha virado. E ele falou, você tem tanto de dinheiro para me emprestar? Eu falei, tenho, lógico. Eu emprestei para ele, uma em cima da outra. E glorifiquei a Deus. E depois aquele irmão devolveu o dinheiro. Mas veja, quando nós oramos, Senhor, o documento, nós não imaginávamos que Deus ia agir daquela forma. E agiu. E fez. Amém? Não foi fácil, viu? E aí, para encerrar, o versículo principal. O justo viverá pela fé, no poder do Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar?